Olha, e quem também está com a gente nessa cobertura especial é o nosso analista Fernando Nakagawa. A gente vem falando em escolher bem os candidatos que disputam as prefeituras pelo Brasil, mas não adianta ter boas propostas sem dinheiro em caixa. As prefeituras recebem todo ano mais de R$1 trilhão e grande parte desses recursos vem do governo federal e dos estados. O Naka vai explicar para a gente bem direitinho agora, não é isso, Naka? Muito boa tarde. R$1 trilhão, Naka? É a corrida do trilhão, Leandro. Muito boa tarde a você, a Clarice, todo mundo que já votou, que vai votar nas próximas 3 horas e 23 minutos. A disputa de hoje vai para a administração de mais de 5 mil municípios pelo Brasil, que todo ano, segundo dados do Tesouro Nacional, recebem mais de R$1 trilhão. Então a gente está na corrida do trilhão, porque é dessa grana que a gente está falando, que a partir de janeiro do ano que vem, as prefeitas, os prefeitos, vereadores vão administrar, tomara de maneira sábia. Vamos aos números para entender de onde vem essa grana, porque é algo interessante. Aqui a gente olha as receitas que entra no caixa das prefeituras desse dado do Tesouro de 2022. É o último dado consolidado do Tesouro Nacional. O que as prefeituras conseguem arrecadar com arrecadação própria representa 353 bilhões de reais. É só 33%, um terço da grana que chega nas prefeituras. Aqui está a arrecadação de IPTU, de ISS, por exemplo. Aí você diz, poxa, mas é pouco. É pouco. Sabe que tem município, quase 10% dos municípios brasileiros não cobram o IPTU, porque a prefeitura sequer consegue. É tão pequenininha a cidade que nem tem cobrança disso. A grana de verdade vem aqui, ó, desta parte verdinha, que são as transferências, seja do governo federal ou dos estados. São quase 700 bilhões de reais. Aqui tem dinheiro de tudo. Fundo de participação dos municípios, partilha do ICMS e do IPVA, que são impostos estaduais. Também tem Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. As emendas parlamentares também entram ali, além do dinheiro compartilhado da cessão onerosa do petróleo. Aí tem uma partezinha bem pequenininha que corresponde a só 4%, que são créditos e juros que as prefeituras recebem. Aí do outro lado, na próxima tela, a gente tem como as prefeitas e os prefeitos gastam este dinheiro. E aí é o mesmo problema que a gente vê em Brasília. Aqui são os gastos correntes, essa partezinha em vermelho. Isso dá 88% do que as prefeituras gastam é para pagar servidor público, conta de água, luz, despesas que tem todo mês. Ou seja, esse dinheiro não dá muito para você mudar o destino. O que as prefeituras conseguem ali, alguma flexibilidade, está aqui, ó, em recursos de despesas de capital e investimentos, que correspondem a 122 bilhões de reais, o que dá 12%. Este é o mesmo problema que o governo federal tem ao reclamar do orçamento engessado. Eu vou ter uma companhia especial aqui desse lado? Eu vou entrar aqui bem devagar na tela, vim para o outro estúdio aqui da CNN. Naka, você falou que o valor que vem de emenda parlamentar, qual é? Na tela anterior, a gente tem isso, está no agregado de tudo quanto é. Vamos na primeira tela, gente, que ali tem de onde vem as receitas das prefeituras, está dentro disso daqui. São quase 700 bilhões de reais, aí tem tudo, tá? Tem a partilha, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios, também tem a partilha dos governos estaduais com IPTU, IPVA, e também ICMS, tem emendas parlamentares, também tem cessão onerosa, partilha do dinheiro do petróleo e também dinheiro do Fundeb. Essas são as principais linhas. Mas, a cada ano que passa, ao longo da última década, as emendas ganharam participação aqui dentro. Naka, por isso que quando a emenda demora o recurso a sair, né, o prefeito reclama, né? O prefeito reclama para os deputados e cria aquele mal-estar no governo, não é isso? Exatamente. Congresso e Palácio do Planalto. É uma linha cada vez mais importante do orçamento das prefeituras, por isso que tem tanto deputado que encara a eleição de hoje como sendo algo absolutamente importante, como um termômetro de se a grana está, para o bem ou para o mal, chegando até os municípios. Que bom fosse que as emendas não fossem só para construir praça ou uma coisa pequenininha assim. Melhor seria se a gente tivesse projetos estruturantes, por exemplo, para construir escolas, hospitais ou
itens ali que toda a região pudesse ser beneficiada, né? Tomara que a gente passe desse patamar, deixar de ser uma coisa paroquial ali, só a pracinha do centro da cidade. Agora, Naka, mesmo com essa quantidade de dinheiro, ainda os prefeitos reclamam que falta grana nas prefeituras, né? Isso é uma reclamação constante, especialmente quando a gente olha para as despesas, porque a folha de pagamento das prefeituras é grande, cresceu ao longo dos últimos tempos, e há uma diferença, é verdade, né, entre o que as prefeituras pagam, são salários bem menores do que quando a gente olha para a burocracia lá em Brasília. Mas aí uma curiosidade, em 2022, mesmo pagando tudo isso, sobraram 53 bilhões de reais no caixa das prefeituras pelo Brasil. E esse dinheiro foi basicamente para pagar dívida. Então as prefeituras conseguiram ao longo dos últimos anos diminuir as suas dívidas. Nas prefeituras, as contas públicas não são tão problema como acontece lá em Brasília. Ok, esse é o Naka que sabe tudo sobre economia. Obrigado, querido. Valeu. Até ao longo Já da votou? programação. Ainda não, eu votaria em Brasília. Ah, né? é Mas verdade. Lá não tem eleição bem. em Brasília. Muito bem. Em Já que não Brasília tem e Fernando prefeito. Noronha, Pernambuco. Também São a duas ilha lá que cidades. pertence a Pernambuco. Muito bem. Volto com a Clarissa.